A ideia desse vídeo aqui, que você está assistindo hoje, começou a ser construída, ela surgiu lá em 2020 para 2021 mais ou menos, quando eu queria me aprofundar mais, queria entender melhor essa questão do pó de arroz, que para mim era algo muito complexo e que de certa maneira eu tentava ignorar, mas que naquele momento eu resolvia estudar, me aprofundar um pouquinho mais. E eu lembro que eu imprimi vários textos, assim, vários trabalhos, comecei a ler e aí conversei com meu pai sobre isso e ele dizia que eu tinha que fazer alguma coisa, fazer um vídeo sobre, colocar na internet. E eu pensava se eu deveria fazer, se não deveria, escrever, mas eu achava que ainda não estava preparado para isso, tinha poucas referências, tinha pouca leitura também sobre o tema. Então, de maneira geral, não me sentia pronto para fazer isso. E não que hoje eu me sinta, mas talvez com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de vivência, não muito, né? Mas saiba que nunca ninguém vai estar pronto para debater e para discutir um tema tão complexo como esse, né? No entanto, fazer parte dessa grande discussão é o objetivo, assim. A ideia é que me parece que nos últimos anos, sobretudo a partir daquela série da Flu TV, Herdeiros de Chico Guanabara, essa discussão ela começou a ganhar um corpo maior e a questão do pó de arroz ela está ganhando um trato melhor na academia, na torcida do Fluminense. Existem várias personagens fazendo parte dessa discussão e esse vídeo aqui vai tentar ser mais um entre tantos outros que constroem esse debate, que visam construir esse debate. Nós iremos tratar sobre a questão do pó de arroz aqui, só que dentro de uma perspectiva um pouco maior, que é a construção das identidades do Fla-Flu, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, a partir da obra do Mário Filho, esse clássico aqui, O Negro no Futebol Brasileiro, e usando outras referências também, outras obras também do Mário Filho, e a ideia de que um dos objetivos dele, nesse livro aqui de 47, que é o seu primeiro lançamento, quanto uma outra publicação de 45, chamada Histórias do Flamengo, que vai aparecer aqui na tela, visava construir uma história de identidade, que nós chamamos. Visava construir uma história para o Flamengo. O historiador Eric Hobsbawm, muito importante para esse nosso campo aqui, ele usa esse conceito de história de identidade nesse livrinho que vai aparecer aqui, sobre história, em que ele diz algo muito interessante. Ele mostra como essas construções elas são muito usadas numa ideia de nacionalismo. Os nacionalismos são construídos assim, né? Pescam alguns elementos históricos, dão um caráter de história, muitas vezes, para aquilo que são certos mitos da sociedade, e a gente consegue perceber como houve uma construção histórica do Flamengo, de fato. E uma construção, uma ideia do Mário Filho aqui, desde lá dos anos 40, que deu certo, que funcionou muito bem, que pegou muito bem na sociedade brasileira. Não é à toa que o Flamengo é considerado, foi considerado o mais querido durante muito tempo e é até hoje. Como a própria torcida diz, é a nação. Representa a nação brasileira, aquele time de futebol. Isso é indiscutível, como a ideia do Mário Filho deu certo. Mas para que chegasse a esse ponto, era necessário usar um outro elemento também muito importante, aí agora um pouco mais para o campo das ciências sociais, que é a ideia de que para construir uma identidade é necessário o que a gente chama de uma alteridade. A construção do eu, ela depende muito de quem eu não sou, do outro. Isso é algo muito discutido também nas ciências sociais. Essa obra aqui, que apareceu do Stuart Hall, em que ele fala sobre a identidade na pós-modernidade, trata mais ou menos dessa questão. Ele traz um conceito chamado de sujeito sociológico. O que é esse sujeito sociológico? É aquele que se constrói a sua identidade através de um outro. Então, com essas duas referências aqui, bem simples, eu acho que a gente já consegue perceber como foi necessário para que o Mário Filho construísse essa imagem, para que ele construísse essa identidade do que é o Flamengo, em oposição ao Fluminense. O que almejava ser o Flamengo, o que almejava construir sobre o Flamengo, precisava de um outro. E que, logicamente, como o Nelson Rodrigues, irmão do Mário Filho, diz, como a dupla Fla-Flu foram construídas no ressentimento, por aquela dissidência de alguns jogadores do Fluminense, que criaram o departamento de futebol do Flamengo em 1911, como essa separação foi criada no ressentimento, e existe um parentesco óbvio entre Flamengo e Fluminense,
seriam os irmãos Karamazov do futebol brasileiro. Então essa identidade ela já estava prestes a ser montada, ela já estava quase que pronta a ser montada e teve muita efetividade. O pó de arroz é um desses elementos que nós iremos discutir aqui entre tantos outros. Então essa é mais ou menos a ideia do vídeo de hoje. Com um café, porque é um tema complexo, talvez o vídeo mais complexo até agora que nós vamos fazer, mas espero que ajude de alguma maneira a aprofundar um pouco mais esse debate que é tão importante. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, deixar um curtir também, compartilhar com quem se interessa, tanto torcedores do Fluminense quanto torcedores do Flamengo. Claro que esse vídeo é produzido por um tricolor, mas que almeja contar com a participação também de rubro-negros que se interessam por estudar a história do time, a história da sua identidade também, e debater, entender que essa identidade, tanto de Flamengo, mas sobretudo do Fluminense, ela é sempre uma grande disputa, ela está sempre em disputa. Então, é isso que nós faremos hoje. O primeiro ponto importante a nós sabermos é que quando a obra do Mário Filho foi lançada, lá em 1947, ela não foi uma obra que visou ser distribuída para o grande público. Na verdade, foram 100 edições, a primeira tiragem foram de 100 edições lá em 47, então a gente consegue perceber a partir disso que ficou muito circunscrito a uma espécie, entre aspas, de intelectuais daquele momento, que fariam a leitura da obra e a partir da sua leitura, aí sim distribuiriam crônicas, análises, nos jornais da época, sobretudo no Jornal dos Esportes, no Jornal do Brasil também, Jornal dos Esportes que foi fundado pelo Mário Filho, e o Jornal do Brasil que era um de grande expressão naquele momento, anos 40, anos 50 e 60. Outro detalhe importante da gente saber também é que assim como o negro no futebol brasileiro é lançado em 47, em 45 é lançado essa outra obra, Histórias do Flamengo, também do Mário Filho, em que corrobora para essa construção do Flamengo como um time de massas. O Mário Filho ele entende, no começo desse livro aqui, ele percebe isso e ele afirma isso, que Flamengo, Fluminense e outros times do Rio de Janeiro também têm uma origem elitista. Ele assume isso, ele não foge dessa realidade. Como, por exemplo, ele aponta uma origem popular ao Vasco, ele aponta essa mesma origem ao Bangu, diferente, por exemplo, de América, que também tem uma origem mais ligada às elites. No entanto, ao longo do livro, ele vai mostrando como esses times, apesar de ter uma origem em elites, eles começam a tomar rumos diferentes. E o eixo central que ele vai usar aqui é a participação, como o título do livro já diz, a participação do negro no futebol brasileiro, da construção da identidade desses times através da participação do negro no futebol brasileiro. Para nós entendermos isso, é importante situar a obra do Mário Filho também num devido contexto histórico. Nós estamos aqui no final dos anos 40, sendo que já mais ou menos completou uma década, um pouco mais do que isso, da publicação de um grande clássico também, do entendimento da sociedade brasileira, que é a obra Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, em que nesse livro ele constrói aquela ideia de conciliação, entre aspas, entre as diferentes raças no Brasil, que o Brasil seria uma democracia racial, na visão de Gilberto Freire, em que brancos, negros e indígenas conviveriam dentro de uma certa sociedade harmoniosa. Dá para perceber, não é à toa que existe partes do Gilberto Freire nessa obra aqui, palavras do próprio Gilberto Freire nesse livro aqui, e dá para perceber muito bem como o Mário Filho ele compra essa ideia. E parece, é isso que a gente vai tentar perceber aqui, parece que ele tenta de alguma maneira imprimir no Flamengo essa construção de um clube conciliador, de um clube que consegue abraçar todos, e ele faz isso não só no negro no futebol brasileiro, mas já naquela obra de 45 histórias do Flamengo. Só como nós já comentamos na introdução, para que isso aconteça, era necessário haver um outro, era necessário haver uma contradição. É muito mais fácil nós nos construirmos a nossa identidade a partir e em oposição a outro. E é mais ou menos isso que ele vai começar a fazer na primeira parte do livro, em que ele chama de o saudosismo no futebol.
em que ele vai começar a contar a história, essa que é muito conhecida, do Carlos Alberto. O Carlos Alberto, e aí essa parte aqui específica, essa história do pó de arroz, é algo que já é bastante debatido, já existe muito conteúdo, muito trabalho em relação a isso, tanto de dentro do Fluminense, Fluminense como instituição, como clube, quanto pela torcida, existe um trabalho muito bom aqui no YouTube do historiador Felipe Duque, que conta essa história a partir de uma perspectiva em que ele construiu, que é muito interessante, e dentre vários outros, existe muita gente que fala sobre isso, o Herdeiros de Chico Guanabara faz uma construção bem complexa, bem aprofundada sobre isso também, e que o Mário Filho vai usar esse tema, vai usar essa história do Carlos Alberto como um ponto de partida na construção dessa dicotomia entre Flamengo e Fluminense. Ele vai começar contando a história de que Carlos Alberto era um jogador do segundo time do América e que num grande grupo de jogadores do América sai desse clube e vai para o Fluminense junto com Marcos Carneiro de Mendonça, por exemplo, chega ao Fluminense e no Fluminense o Carlos Alberto, que era um jogador muito mais tímido lá no América, ele toma uma posição de mais destaque. Entra no time A do Fluminense e em 13 de abril de 1914, curiosamente 26 anos depois da data da Lei Áurea, da abolição da escravidão no Brasil, há um jogo entre Fluminense e América em que a torcida do América ela começa a fazer chacota de Carlos Alberto sobre a questão do pó de arroz. E isso vai tomar uma proporção muito grande, assim, a ponto de que muitas vezes, quando Carlos Alberto nem estava em campo, as outras torcidas, seja do América, do Flamengo, de outros clubes, usam o pó de arroz como um mecanismo de brincadeira, de provocação à torcida do Fluminense. Essa é a história que Mário Filho conta, de maneira bem resumida, né? Vale a pena a leitura para entender melhor qual é a linha argumentativa dele. Agora, o que é interessante a gente saber, número um, que essa história ela não chegou para o público diretamente, como nós comentamos. Foram 100 exemplares que foram a primeira tiragem. Uma vez que ela foi lida por uma certa elite intelectual, esse nome é estranho, né? Mas uma vez que ela foi lida por esse grupo de intelectuais daquele momento, ela foi começando a ser contada, ela foi começando a ser transmitida logo depois através do que se lia nos jornais. Existe uma publicação, por exemplo, de 52 no Jornal do Brasil, em que há o recorte só dessa parte no jornal, sobre a questão do pó de arroz. Então, a partir daí, vão se construindo uma série de mitos, como, por exemplo, algo que o Mário Filho nem cita na obra dele, mas que foi muito popularizado depois, a ideia de que o Fluminense teria obrigado o Carlos Alberto a passar pó de arroz para poder jogar no clube. O que, por uma série de motivos, não se consolida como verdade, uma vez que nós já temos outros jogadores negros, como Alfredo Guimarães, por exemplo, que jogou no Fluminense em 1910, e que há relatos também do Carlos Alberto usar o pó de arroz antes mesmo de chegar ao Fluminense. Então isso já cai por terra, é uma construção da época. No entanto, a gente não pode deixar de entender essa questão do pó de arroz a partir de duas vias. Primeiro, há um relato que o Fluminense até mostra no Herdeiro de Chico Guanabara, do Marcos Carneiro de Mendonça, que era goleiro dessa geração do Carlos Alberto e depois virou presidente do clube também, muito importante, em que ele conta que o Carlos Alberto ele usava o pó de arroz como um mecanismo para acalmar a pele depois de fazer a barba, e que, lógico, pode ser um dos motivos de ele usar o pó de arroz, só que a gente não pode deixar de perceber que essa questão do pó de arroz ela está inserida em um momento do Rio de Janeiro e do Brasil em que, assim como afirma o título de uma das principais obras de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, havia um preconceito muito grande na sociedade brasileira e uma necessidade do negro de colocar uma máscara branca, de certa maneira, para ser aceito na sociedade, para poder transitar naquela sociedade. E aí vamos entender essa máscara branca como uma máscara física, pode ser, a questão do pó de arroz, por exemplo, mas também como uma máscara social. O embranquecimento aqui, ele pode ser entendido também como uma série de hábitos, como uma série de questões sociais ligadas a uma identidade branca, que para ser minimamente aceito ou tolerado naquela sociedade, o negro teria que atribuir para a sua identidade.
A gente pode lembrar, por exemplo, que várias questões da cultura afro-brasileira era proibida, por exemplo. Então, essa máscara branca, ela com certeza se insere nesse ato de Carlos Alberto. Uma vez que a gente sabe, como Mário Filho conta também, em que pelo seu pai ser um fotógrafo, então transitar nesses ambientes elitistas do Rio de Janeiro, ele acabava tendo que provavelmente se moldar aquele contexto em que ele estava inserido. E o Mário Filho, ele usa dessa história, ele usa desse caso do Carlos Alberto para, de certa maneira, construir uma identidade do Fluminense. E uma identidade do Fluminense como um clube aristocrático, como um clube que se vestia bem, como um clube que cheirava bem. Ele usa muitas dessas palavras. E o pó de arroz, ele vai ser a síntese disso. O pó de arroz, ele vai sintetizar toda essa construção que o Mário Filho joga em cima do Fluminense. A gente não pode negar que o Fluminense, por uma questão geográfica, por uma questão social, ele é realmente um clube construído e durante muito tempo frequentado pelas elites. No entanto, outra questão super problemática também que o Mário Filho traz aqui, e que talvez ele não entenda exatamente, é que o Fluminense, ele não só tinha negros já dentro de campo, como é o caso de Alfredo Guimarães, como é o caso de Carlos Alberto depois, mas também na sua torcida. E um clube de futebol, ele é muito feito pela sua torcida, e esse talvez seja o eixo central que a gente vai debater aqui. Um clube não é feito pela sua torcida também, mas ele é a sua torcida. E ele conta a história, também no começo do livro, sobre Chico Guanabara, torcedor do Fluminense, e Ovídio Dionísio, que era outro torcedor do Fluminense também, os dois negros, sendo que Ovídio Dionísio depois vai se tornar massagista do Flamengo, da seleção brasileira, ele vai ter uma certa ruptura com o Fluminense, mas que isso vai acontecer depois. Mas talvez a imagem principal aqui, e que foi usada também pelo Fluminense na construção da série, é a imagem de Chico Guanabara. E de certa maneira, o Mário Filho fala sobre Chico Guanabara, mas ele sempre mostra como havia o Fluminense, havia a arquibancada do Fluminense, aqueles que se identificavam com o Fluminense, e como o Chico Guanabara estava de fora. Ele até usa a expressão de que Chico Guanabara não poderia vestir a camisa tricolor, dando a entender de que aquele torcedor não era legítimo ao Fluminense, sendo que essa construção de identidade, ela foi muito comprada pelos outros clubes do Rio de Janeiro, e é isso que eu quero que a gente perceba, a gente, quando eu falo torcida do Fluminense, ela foi muito comprada por outros clubes do Rio de Janeiro, como o Flamengo, por exemplo, mas também, e aqui uma grande autocrítica necessária, pela própria torcida do Fluminense. Até hoje, de certa maneira. Essa identidade elitista, essa identidade excludente, infelizmente foi muito comprada pela nossa torcida também, durante muito tempo. E é uma identidade que ela está sempre em disputa, ela eternamente vai estar em disputa. Eu vou colocar aqui embaixo o link da publicação do Samuel, fotógrafo tricolor, em que na última semana agora ele fez uma publicação, escreveu um texto muito importante sobre o caso do Jefferson, que foi agredido na entrada do último Fla-Flu, e uma das coisas que o Jefferson ouviu é que ele não tinha o perfil de tricolor. Isso é uma expressão extremamente problemática de como ainda é comprada essa identidade por parte da torcida do Fluminense. Então, notem que essa identidade ela está em disputa. Essa identidade ela está em constante tensionamento, assim. Isso que o Mário Filho constrói é a ideia de que o Chico Guanabara ele não fazia parte do Fluminense, mas ele se entendia como uma parte marginal daquele clube. Esse é o primeiro ponto. E aí, para a parte final da obra, para a parte final aqui do negro no futebol brasileiro, ele sai desse primeira sessão em que ele fala sobre o saudosismo, e aí ele vai lá, para o fim do livro, falar sobre, de fato, a inserção do negro no futebol brasileiro. E nesse momento, ele fala sobre como o Flamengo ele vai se popularizar dentro do Rio de Janeiro e até se propõe um clube nacional a partir de dois jogadores, a partir da chegada de dois jogadores, que é Leônidas da Silva e Domingos da Guia, que são dois jogadores negros e que representariam essa
popularização, ou aqui vamos usar o termo, essa massificação do Flamengo, em detrimento do que o Fluminense fazia. Ele até diz que o Fluminense aqui ele vai ser pioneiro na profissionalização, vai contratar jogadores que são negros, mas ele diz que por uma necessidade. Segundo o Mário Filho, ele fala que o Fluminense, por uma obrigação, por vir há anos já, imagina só, o Fluminense venceu, ficou de 24 a 36, salvo engano, sem vencer o Campeonato Carioca. Então, ali nessa transição dos anos 20 para os anos 30, havia a obrigação do Fluminense de elevar o seu nível esportivo. Só por isso, o Fluminense acabou contratando jogadores negros, diferente do Flamengo. Diferente do Flamengo, que, segundo ele, abraça esses jogadores negros muito naquela ideia de conciliação que nós comentamos, inspirada na teoria do Gilberto Freire. Então, nota como essa transição dos anos 20 para os anos 30 é fundamental para a construção da imagem do Flamengo também. Vale a gente lembrar que em 1927, foi lançado um concurso pelo Jornal do Brasil, em parceria com a Águas Salutares, sobre quem seria o mais querido, o mais simpático clube do Rio de Janeiro, na verdade do Brasil, né? Mas aí o Jornal do Brasil entendendo o Rio de Janeiro como essa, era a capital na época, como essa imagem do Brasil. Vinha eu vou colocar as imagens aqui do lado, vinha uma cartela, um cupom, em que vinha tanto na água quanto no jornal, em que a pessoa precisava preencher com o seu clube, e no final do ano, isso aconteceu em outubro, e no final do ano seria contado os votos para quem iria vencer. E de tempos em tempos, esse jornal ia lançando as parciais. Durante alguns meses, algumas semanas, o Vasco estava na frente e logo depois o Flamengo passa. E talvez uma das questões envolvidas aí seja o título do Flamengo no Carioca de 27. O Flamengo ele tem desempenhos melhores do que o Fluminense naquele momento, e do que o Vasco também, de certa maneira. O Fluminense está bem lá embaixo, nesse ranking, na verdade, aí, do mais simpático, do mais querido, mostrando como essa construção de identidade, ela no fim das contas deu certo. Ela deu certo por parte do Flamengo. E foi muito sustentada, como nós já comentamos, nessa contradição com o Fluminense. Então, tanto a publicação dessa obra aqui, tanto a publicação desse livro, quanto as suas reedições e análises e usos mais tarde foram fundamentais para que a identidade do Flamengo fosse construída e a do Fluminense. A nossa intenção aqui, claro, a todos os rubro-negros, todos e todas que quiserem debater, comentar aqui ou lá no meu Instagram também, estão convidados. Eu acho que esse debate é muito importante de ser feito, mas aqui agora o recado é para a torcida do Fluminense, principalmente. Aquilo que nós havíamos comentado antes. Como essa identidade, ela foi muito comprada pela torcida do Fluminense. E como ela precisa estar em disputa, e ela já está, essa série Herdeiros de Chico Guanabara, ela é um marco muito grande. Toda a ação, existe um outro texto também do Samuel no Instagram dele, que fala sobre a dinâmica do Fluminense, das suas redes sociais, retratar muito mais torcedores brancos do que negros, tanto naqueles vídeos de pós-jogo, quanto no próprio Instagram, e deu para ver muito bem que o Fluminense, de certa maneira, entendeu o recado que foi dado e tenta mudar, apesar de ser pouco, apesar de sempre ser pouco, na verdade, né? Mas que essa identidade está em disputa. E que o pó de arroz, ele seja também um símbolo em disputa. E que me surgiu a ideia de fazer esse vídeo uma semana depois da primeira vez que eu estive numa festa do pó de arroz no Maracanã, participando dela, né? Desde encher o pacotinho até estar na Sul, porque a primeira vez eu não estava. Foi um jogo lá em 2023 que eu contei no último vídeo contra o Vasco, em que eu olhei de fora, né? Mas que a festa do pó de arroz, desmistificado todas essas mentiras que são contadas, né? Já entendemos bem o porquê, que sirva também como um elemento dessa identidade em disputa, mas, sobretudo, de quem é o Fluminense, de quem são os torcedores do Fluminense. Essa identidade ela ainda está em disputa e essa era a intenção desse vídeo aqui. Mostrar como o pó de arroz,
como festa da torcida, é um desses elementos. E como já comentei, o debate está em aberto, quem quiser comentar aqui embaixo, quem quiser dar alguma ideia. Não esqueçam, se gostar, se gostou do vídeo, deixar um curtir, compartilhar também e nos vemos no próximo conteúdo. Valeu!